1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Pela manhã, eu fiz a exposição dos versículos 3 a 5, do 3 ao 5. E eu disse aos irmãos que a minha intenção era expor a noite do 6 ao 12. Pela tarde eu estava revisando o sermão e fazendo alguns ajustes finais, como normalmente acontece. Acredito que deve ser com quase todo pregador. Acho que está próximo de pregar o sermão e ainda está pensando em fazer algum ajuste. E eu vi que seria impossível conseguir pregar até o versículo 12. Então, como será feito? Vamos lá. Eu pregarei, se Deus quiser, do versículo 6 ao versículo 9 somente. Do 6 ao 9. Mais um bloco agora. Dessa sessão que começa no 3 e vai até o 12. Do 3 ao 12. A leitura também será feita mais uma vez, dessa sessão maior. Mas a exposição somente do 6 ao 9. E se for da vontade do Senhor Deus, eu pregarei no próximo domingo pela manhã, do 10 ao 12. Ouça com atenção a leitura do texto, que vai do 3 ao 12. A leitura. Assim diz o Senhor nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Estamos aprendendo nesse texto, meus irmãos, que os cristãos, nós que somos o povo da aliança, devemos nos alegrar na salvação concedida pelo nosso Deus, apesar de todo o sofrimento que nós enfrentamos, porque estes sofrimentos, eles pertencem ao plano soberano do nosso Deus, o qual foi revelado e foi confirmado pelo testemunho dos profetas do Antigo Testamento. A partir do versículo 6, eu quero que você observe agora o que Pedro nos ensina sobre esse assunto principal que eu acabei de mencionar. Primeiro, observe aí uma salvação que é exultante. Veja, exultante, uma salvação que é exultante. Ele começa o versículo 6 dizendo isso, nisso exultais. E a pergunta é, a que Pedro está se referindo aqui? Há um debate entre os comentaristas sobre o que Pedro faz a referência aqui, mas o consenso maior, e eu entendo que isso faz jus ao contexto da passagem, ao próprio grego original, se refere ao dom da salvação como um todo, ao que ele disse anteriormente no seu aspecto completo aqui, ou seja, a experiência de regeneração, a antecipação da salvação, tudo o que é dito entre o versículo 3 e o versículo de número 5. Sim, nisso
vocês devem, todos nós devemos nos alegrar grandemente. Meus irmãos, o dom da salvação, diz a palavra de Deus, nós aprendemos isso aqui em Pedro agora também, é a causa da exultação, e veja, a ideia é essa, gritos de alegria do povo de Deus. Interessante porque nessa epístola, Pedro ele menciona a alegria 3 vezes, e ele o faz com o objetivo de encorajar os seus leitores, que estão passando exatamente por sofrimento e perseguição. Os sofrimentos que suportam são insignificantes quando comparados com a alegria que eles vão experimentar quando vier o fim dos tempos. É assim que aqueles leitores deveriam ler e entender o ensino de Pedro, e é assim que nós, em nossos dias, também devemos entender. A alegria que temos agora em Cristo, pela sua salvação, e o que nós ainda iremos experimentar, o que nos aguarda, é incomparavelmente maior e melhor do que qualquer sofrimento que enfrentamos agora ou venhamos a enfrentar até o último dia de nossas vidas. Por isso, Pedro fala categoricamente, nisso exultais. Nisso exultais. Observe também como Pedro ele se identifica com os seus leitores, que estão suportando vários tipos de dificuldade. Ele escreve, mesmo que por um pouco de tempo, vocês tenham precisado, a ideia seria essa, uma tradução alternativa aqui, passar por uma profunda tristeza em todo tipo de provação. As palavras que Pedro aqui usa, elas são semelhantes àquelas de um versículo que está presente lá em Tiago 1:2, que diz, Tiago 1:2, considerem uma alegria absoluta, meus irmãos, sempre que vocês enfrentarem tribulações de muitos tipos. Ora, por quê? Porque o próprio Deus, em sua providência, nos conduz a isso, para, como veremos ainda no texto, provar a nossa fé, nos fortalecer, nos fazer cada vez mais contentes em sua salvação. E nessa carta aqui eu estou falando, é claro, é a primeira vez que Pedro ele faz referência explicitamente ao sofrimento. No original, irmãos, a palavra, ou as palavras aqui, a profunda tristeza, elas significam entristecido, pesaroso, alguém que está aflito com alguma situação. Observe que o tempo exato e a duração deste sofrimento é desconhecido. Não há aqui algo sendo dito sobre isso. Quanto tempo vai durar a perseguição, quanto eles iriam sofrer com aquilo ali. Só que a gente tem que ter em mente que esse período de sofrimento, ele é breve se comparado com a eternidade. Por mais que dure, por mais que demore para acabar, esse período é breve em comparação à eternidade. Pensa na sua vida mesmo. O que são 100 anos de sofrimento, se você viver tudo isso? 100 anos de sofrimento. E nós sabemos que nosso Deus não nos deixa sofrendo o tempo todo sem parar. Há bálsamos, há refrigérios. Mas ainda assim, se fosse 100 anos de sofrimento, o que é isto comparado a uma eternidade de glória, de alegria, de satisfação? Além disso, a aprovação pelo sofrimento, ela é necessária, Pedro ensina, de acordo com o propósito de Deus. Como diz um comentarista, Pedro acreditava firmemente na realidade da presença soberana de Deus na vida de seu povo. Ele está presente com o seu povo no meio do sofrimento. As provações pelas quais nós passamos, irmãos, elas vêm das mãos do nosso Deus. Tais provações, independentemente da forma em que se manifestam, são ordenadas por Deus. Eu vou aprofundar isso ainda nesse sermão, se Deus me permitir, mas já tenha isso em mente. Não apenas no sentido passivo, Deus permitindo isso, até porque esse tipo de conceito acerca de Deus, ele é também equivocado. As provações são ordenadas por Deus, fazem parte do seu decreto, estão de acordo com a sua vontade, e isso serve para o bem do seu povo. Logo no versículo 6 aqui nós aprendemos isso. Somos exortados a nos alegrar na salvação do Senhor e ao mesmo tempo ter em mente que qualquer provação e qualquer sofrimento é pequeno em comparação à alegria no Senhor, à alegria da sua salvação, à eternidade.
Segundo lugar, versículo 7, veja que agora ele fala de uma fé autêntica no versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu quero que você note aqui os aspectos que são mencionados pelo apóstolo Pedro. Primeiro, o teste que ele faz menção aqui. É como se Pedro, parece ele saber de antemão que será feita uma pergunta aqui. Qual pergunta? Por que o crente ele precisa passar por provações? Por qual razão isso é necessário? E aí ele vai e responde a isso no versículo 7. Para que a sua fé seja declarada autêntica. Deus testa o crente, ele prova o crente para saber se sua fé é autêntica. Então você diga, mas pastor, como assim saber? É claro que isso é uma referência ao Senhor Deus. Deus não precisa tomar conhecimento de nada, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem tem uma fé verdadeira e quem não tem. Nesse caso, quando a provação vem, é para que a fé do indivíduo ela seja refinada, ela seja cada vez mais aperfeiçoada, e o próprio indivíduo dê testemunho dessa fé, e ele conheça cada vez mais o seu Deus e a fé que ele possui no seu Deus. Lembra de Abraão? Deus ordena Abraão a ir ao Monte Moriá para sacrificar Isaque, lá em Gênesis 22. E o que ele faz com isso? Ele o faz para provar a fé do patriarca. No caso de Jó, lá em Jó, capítulo 1, Deus, ele permite, aí veja, nessa linguagem, mas no sentido de que Deus, ele autoriza o diabo a atacar o crente Jó. Meus irmãos, a provação é um processo que requer tempo. Mas depois de passado o tempo e terminado o processo, o resultado dessa provação torna-se visível. E qual é ele? Uma fé autêntica. Deus envia a provação para que depois de terminada a provação, aquele teste, a fé, ela seja, depois de refinada, demonstrada e testemunhada como uma fé autêntica. É uma fé verdadeira. Ela resistiu à provação, não apenas isso, ela cresceu em meio à provação. Foi o que aconteceu lá com Abraão? Abraão, ele triunfou em fé quando ouviu o anjo do Senhor dizer: agora sei que temes a Deus. Houve crescimento. Por causa da fé demonstrada por Jó, lá em Jó 42:12 é dito: abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Pastor, foi pelo fato de Deus ter dado todos os bens de Jó em dobro. Essa foi uma das bênçãos. A bênção maior, depois da provação que Jó passou, foi ele poder dizer: agora eu te vejo. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora o meu conhecimento contigo, Senhor, é maior, é mais profundo, é mais íntimo. Agora a minha fé foi provada. Percebe? É assim que devemos olhar para a provação, irmãos. Para os testes que são enviados por Deus em nossas vidas. A nossa fé está sendo trabalhada pelo nosso Deus. Também aqui nós temos a ideia, nesse versículo 7, de persistência. E aliado com o Tiago também. Enquanto Tiago escreve que a aprovação da sua fé desenvolve perseverança, lá em Tiago 1:3, Pedro, ele compara o teste da fé ao processo pelo qual o ouro é purificado. Irmãos, ao longo dos séculos, o ouro ele é considerado um bem precioso e também estável. Diz um autor que esse metal altamente valorizado, ele é mencionado 385 vezes na Bíblia, aparecendo com mais frequência do que qualquer outro metal. O ouro, ele serve como referência para determinar transações monetárias. E Pedro afirma que a fé vale mais do que o ouro. A fé excede esse bem universalmente valorizado. Por quê? Pois tem a sua origem no céu. É uma dádiva de Deus. A fé, ela dura para sempre.
O ouro, pelo contrário, ele acaba se deteriorando com o seu uso e o desgaste. Esse metal precioso é refinado pelo fogo para que todas as impurezas sejam removidas e só reste o ouro puro de 24 quilates. Pedro, porém, observa que mesmo que o ouro seja purificado pelo fogo, ele se deteriora. Meus irmãos, o ouro é uma referência monetária entre as nações do mundo e serve para determinar o valor das moedas. O valor do ouro, porém, é determinado pelos mercados mundiais, ou seja, o ser humano é quem determina o preço do ouro. A fé, por outro lado, sendo mais preciosa do que o ouro, ela se origina não nas minas da terra, mas no céu. A fé é refinada no crisol das provações do ser humano. Como eu disse e repito, a fé em Deus é uma dádiva ao ser humano. Não é ele, não é o homem, mas Deus que determina o valor da fé. E Deus revela que o objetivo da fé do ser humano, do seu povo, dos crentes, é a sua salvação. Essa comparação, irmãos, tem como implicação evidente a pergunta: se o ouro, que pode se deteriorar, ele é purificado, quanto mais não deve ser a fé permanente na vida do cristão. Se o ouro passa por medidas de purificação, quanto mais a nossa fé. O crente expressa a sua fé verdadeira ao confiar completamente em Deus. Como diz Filipenses 4,19, ele sabe que o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. A mão de Deus, ela age nas provações terrenas que nos são impostas injustamente por pessoas más. Entenda isso. A mão de Deus, ela supera as más intenções daqueles que nos ferem. E na sua graciosa providência, ele usa essas variadas experiências de dor e aflição para a sua glória e a nossa edificação. Sim, em meio a toda perseguição, inclusive em meio a toda oposição que é injusta contra nós, Deus está trabalhando em cada uma destas coisas. Não está alheio a isso. Na verdade, ele usa até mesmo tais oposições injustas para trabalhar a nossa fé. De fato, isso é algo difícil. E nós costumamos lutar com isso, irmãos. Deixa eu citar aqui uma ilustração para você ter uma ideia do quão difícil é lutar com o sofrimento e como a gente deve reagir a isso. Certo pastor, citando uma experiência que ele teve pessoal lá no seu país de origem, nos Estados Unidos, ele estava assistindo a um programa de televisão no qual o apresentador ali estava entrevistando uma jovem mulher que havia perdido seus 2 filhos em acidentes trágicos. Ela estava esmagada pelo pesar por causa disso e perguntou ao apresentador: como Deus pôde permitir que isso acontecesse? Quantas vezes você mesmo fez ou ouviu essa pergunta? Como Deus pôde permitir isso? Como Deus pode permitir todo o sofrimento, toda a dor, toda a aflição que ocorre? Sabe qual foi a resposta daquele homem, do apresentador, à mulher? Ele disse: você precisa entender que Deus nada tem a ver, ou nada tinha a ver com tudo isso. Isso é obra de Satanás, não de Deus. Ele responsabilizou o inimigo, simplesmente, pela perda daquela mulher. É compreensível, em alguma medida, a fala daquele homem. Certamente ele estava tentando não só consolar a mulher, mas também havia uma tentativa da parte dele de isentar Deus de culpa. Porque a pergunta da mulher pressupõe culpa em Deus. Como Deus pode permitir isso? Então ele tenta aqui defender Deus. Uma vez que, dependendo da resposta dele, poderia conduzir aquela mulher a vacilar na fé. Entretanto, irmãos, se Deus nada tem a ver com a morte ou com as nossas aflições, nós somos as pessoas que mais precisam ser lastimadas.
O consolo que recebemos da palavra de Deus é que Deus está envolvido em todos os nossos sofrimentos, a ponto até mesmo de ordená-los. Mas o propósito desta ordenança é sempre, não às vezes, não de vez em quando, é sempre justo e bom. As pessoas tentam evitar essa verdade dizendo que Deus não ordena esse tipo de coisa. Mas a linguagem é essa, ele apenas permite. Ele somente permitiu que tal coisa acontecesse. Contudo, se Deus permitir algo, ele precisa o quê? Decidir permitir. E se ele decide permitir, logo ele ordena. Percebe? Você não se livra do problema aqui. Você diz que Deus apenas permitiu. Se ele tem poder para impedir o sofrimento e não impede, você acaba caindo no mesmo problema. Tal verdade, a saber, que Deus ordena o sofrimento para o bem do seu povo, para refinar a nossa fé, não deveria nos desencorajar. Pelo contrário, irmãos, deveria trazer enorme encorajamento a nós. Para que quando nós fôssemos acusados falsamente, difamados por nossos inimigos, ou tivéssemos a nossa reputação manchada lá fora, a gente se ajoelhasse e dissesse: Deus, por favor, por tua graça e misericórdia, demonstre a minha inocência contra essas pessoas iníquas. Faça isso, Senhor. Sim, é legítimo, irmãos, orar a Deus e pedir a Ele que nos defenda. A Bíblia tem inúmeros exemplos disso. Os salmos estão cheios disso. Frequentemente. Julga a minha causa, Senhor. Julga a minha causa. Não é ilícito. Ao mesmo tempo, porém, devemos perguntar a Ele: Deus, o que o Senhor pretende, o que o Senhor intenciona com estas dificuldades? Observe bem. Uma coisa anula a outra. Você ora pedindo para o Senhor Deus cessar isso, o mal, acabar com isso, dar cabo inclusive dos perseguidores, se não se converterem. Tudo isso é legítimo. Mas também orar com essa consciência: Senhor, enquanto eu passo por isso, enquanto eu estou sofrendo isso, passando por essa perseguição, por essa luta, qual é o teu objetivo com isso? Eu sei que em termos gerais é que eu cresça no conhecimento, na fé, mas como o Senhor está me conduzindo a isso? Me ajuda, Senhor, a compreender. Embora possamos sofrer injustamente nas mãos dos homens, jamais sofremos injustamente nas mãos do nosso Deus. Jamais. Podemos usar esse tipo de fala com relação ao nosso próximo. Podemos sofrer injustiças do nosso próximo, mas jamais sofremos injustiças, qualquer tipo de injustiça, da parte do nosso Deus. Tudo que recebemos do Senhor Deus, inclusive as provações, nós merecemos. Assim Pedro diz que somos contristados por várias provações, mas em meio a elas nós podemos e devemos exultar grandemente. Não só por causa da herança que ouvimos pela manhã, que está reservada para nós, mas também porque podemos ter certeza de que por meio dessas provações, a genuinidade de nossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro que perece, mesmo não sendo testada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra à revelação de Jesus Cristo. A pergunta é: qual é o resultado da fé que é testada? Qual é o resultado? Pedro responde, ele diz, aí no versículo 7 ainda, resulta em quê? Louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo se revelar, ou na revelação de Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro faz aqui, irmãos, não é simplesmente dar uma sequência de 3 itens para tornar a frase mais adornada, mais bela. Não é meramente isso, não. O que ele está fazendo aqui é dizer que esse é o fim. O crente, ele proclama o seu louvor a Deus por meio de oração e de cânticos de louvor ao Senhor. E no seu louvor inclui a gratidão a Deus pelo divino favor concedido a Ele por intermédio de Cristo Jesus. Os termos glória e honra aqui
aparecem, irmãos, em doxologias, como lá em 1 Timóteo 1,17, Apocalipse 4,11. A ideia é essa. O crente irá compartilhar a glória e honra quando no final de sua vida na terra entrar na presença de Jesus Cristo. Pedro diz que essas três qualidades estarão presentes quando o Senhor se revelar. Ele não nos diz quando o Senhor voltará, mas se refere a um tempo determinado em que todos os olhos o verão a Jesus Cristo. Então todos os crentes, no céu e na terra, cantarão louvores e darão honra e glória ao Filho de Deus. Agora, nesse exato momento, quando estamos aqui reunidos para adorar o Senhor Deus, em meio a muitas provações, enquanto povo da aliança, bem como também enquanto indivíduos, nós já estamos praticando isso, dando glória, honra e louvor ao Senhor no meio da prova, no meio do fogo. Enquanto passamos por todo e qualquer tipo de dificuldade, nós estamos exaltando ao Senhor e exultando em sua salvação. E naquele grande dia, isso acontecerá sobremaneira. Quando Jesus voltar, o seu povo se alegrará e dará a Ele toda a glória e louvor por tudo que Ele fez por nós. Sabe, irmãos, não é hipocrisia fazer isso. Na verdade, a gente pode acabar cometendo pecado de hipocrisia, nesse sentido. Mas essa não é uma ação que em si mesma é hipócrita, pelo contrário, é esperada do povo da aliança, da igreja de Cristo. Um povo que é alegre no meio do sofrimento. Um povo que pode cantar com o coração chorando. Um povo que pode estar com um sorriso nos lábios, mesmo quando sangra por dentro. É possível fazer isso com sinceridade no coração. Quando você entende quem Deus é, quando você conhece a sua obra poderosa de salvação, não tem como você não reagir desta maneira. Última parte. Quero que você veja agora os versículos 8 e 9. Estamos diante aqui agora de uma alegria gloriosa. Uma alegria que é gloriosa. Versículos 8 e 9. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Veja que Pedro, ele volta ao assunto da alegria, lá no versículo 6, que ele fala, nisso exultais, e também da fé, mencionados, ou mencionada no versículo 5 e 7. Irmãos, com efeito, o que Pedro está fazendo aqui é apresentando um resumo dos parágrafos anteriores, de modo que os seus leitores possam compreender plenamente a importância das virtudes cristãs, a saber, fé, esperança e amor. Observe que nos versículos 3 a 9, ele ensina o significado dessas três virtudes. Esses dois versículos aqui, por último, estamos vendo nessa noite, o 8 e o 9, eles mostram isso de uma forma paralela e muito bem equilibrada. Pedro, ele deixa implícito nesses dois versículos que ele viu o Senhor e que os leitores desta epístola não tiveram o mesmo privilégio que ele. Note que Pedro usa a primeira pessoa no plural, no versículo 3. Vamos ver isso aqui, no próprio texto. Lá no versículo 3, vamos lá. Como está implícito que ele está falando aqui. Que ele viu o Senhor e eles não viram. Versículo 3, ele vai usar o plural aqui, primeira pessoa do plural. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu um novo nascimento. Mas agora vá para o versículo 8. Ele usa a terceira pessoa do plural. Vocês. Versículo 8, ele vai dizer assim, a quem não havendo visto, amais. Está falando aqui na terceira pessoa do plural, ou seja, vocês que não o viram, vocês o amam. Também, observe o tempo passado, não o terem visto. Ele contrasta o tempo passado com o tempo presente de forma paralela aqui. Mesmo que vocês não o vejam agora, creem nele. Todos esses pontos aqui deixam implícito que Pedro viu o Senhor e que é testemunha ocular do seu ministério. Estou falando com relação só à passagem, irmãos. É claro que a gente tem
a comprovação disso nos evangelhos, enfim, outros textos. Mas no próprio texto aqui também está implícita essa ideia. Eu vi, vocês não o viram. Mais adiante, nessa mesma carta, ele se chama explicitamente, vai lá para o capítulo 5, veja isso com seus olhos. Capítulo 5 de 1 de Pedro. Versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, percebe? Ele está falando que ele é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu o vi com os meus olhos. Devido ao tempo e à distância, os leitores da carta, irmãos, não tinham visto o Senhor Jesus. Ainda assim, por causa do Evangelho, eles criam e amavam a Cristo. Agora, veja a beleza disso daqui. É a mesma realidade com relação a nós. Você não viu Jesus Cristo. Eu não vi o Senhor. Os que alegam isso são mentirosos. O último para quem o Senhor apareceu foi o apóstolo João. Se revelou. Mas existe um sentido em que a gente podemos falar que contemplamos Cristo. Você viu Cristo. Você vê Cristo. Você ouve Cristo. Nos meios de graça. Pela pregação da palavra, você ouve Cristo. Pela administração dos sacramentos, pense na ceia, você vê Cristo. Cristo é pregado, Cristo é assim anunciado, e nós podemos contemplar Cristo em suas ordenanças. E Deus trabalha através desses meios, meus irmãos, para nos dar fé e para fortalecer a nossa fé. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo não tendo tido a experiência do apóstolo Pedro e de outros que contemplaram o Senhor da glória, o viram com seus próprios olhos, isso não nos torna inferiores, no sentido de que nossa fé não pode ser, é uma fé diferente da deles. Não, é a mesma fé. A mesma fé. Na verdade, era uma demonstração viva da bem-aventurança do que o Senhor disse lá em João 20, 29. Tanto isso pode ser aplicado aos leitores de Pedro, bem como a nós. Bem-aventurados que não viram e creram. Eles amavam Jesus e depositavam nele sua confiança, mesmo não tendo sido capazes de vê-lo nesta vida aqui na terra. Os leitores o faziam tomando por base a mensagem pregada pelos apóstolos, como eu mencionei. Como disse Paulo, lá em 2 Coríntios 5, 7, andamos por fé e não pelo que vemos. Então você diga assim, pastor, não entendi ainda, a fala de Pedro vai em que toada aqui, vai em que sentido? Ele está elogiando, irmãos. Quando ele menciona implicitamente que ele viu e eles não viram, ele fala abertamente que eles não viram, e implicitamente está dizendo que ele viu. É um elogio a eles. Outras palavras, vocês não testemunharam como eu testemunhei, vocês não viram como eu vi, e vocês creem. Vocês confessam, vocês professam a mesma fé, no mesmo Cristo, sem tê-lo visto. Isso não te encoraja? Veja que não precisamos de uma experiência, irmãos. É claro que todo cristão, ele anseia por isso. Se isso não estiver no seu coração, certamente há um problema grave aqui. Qual? O desejo de ver o teu Senhor. É claro que a gente quer ver. É claro que a gente quer vê-lo. A gente anseia por isso, nós queremos contemplá-lo, olhar nos seus olhos, abraçá-lo, nos prostramos aos seus pés. Nós queremos isso. É o desejo, é o anseio das nossas almas. Não há nada não pode ser nada mais importante do que isso em nossas vidas. Nada. Mas enquanto isso não acontece, veja como nós somos encorajados. Nós não precisamos de uma experiência como essa para a nossa fé ser verdadeira. Ouvindo o Senhor falar pela sua palavra, o seu Santo Espírito aos nossos corações, Ele testifica com o nosso espírito
nós sabemos, como ovelhas de Cristo, é o meu pastor falando comigo. Não é um mero mortal, não é um homem qualquer. O meu pastor está falando comigo na minha palavra, na palavra dele, na sua palavra. Ele fala comigo e você reconhece. Esse elemento, irmãos, ele é importantíssimo na nossa fé. Eu me refiro aqui ao fato de que o Senhor se comunica com os seus eleitos, com aqueles que pertencem a Ele, de tal forma que isso é testificado em seus corações. Você experimenta isso. Não é verdade, crente? Não é verdade? Não é assim que acontece com você? Toda vez que o Senhor fala com você, e em alguns casos ainda mais, especialmente pela sua palavra, você não percebe isso? O meu Deus fala comigo. O meu Senhor fala comigo. Você reconhece a voz dEle, mesmo sem tê-lo visto. Você crê. Que encorajamento, irmãos. Que encorajamento no nosso Senhor, no nosso Salvador. Não andamos pelo que vemos, mas pela fé. Pela fé. Eu não sei se você já se debateu com isso, digo internamente, nos seus momentos de crise de fé. Esse é um ataque recorrente que ateus fazem à nossa fé. Argumentos tolos, é bem verdade, e até absurdos, do tipo, onde está Deus? Se existisse um Deus, ele apareceria para você, para nós. E eu creria, não teria como dizer que ele não existe. Quando você escuta, especialmente pessoas da área da ciência, eles vão dizer, eu não posso ficar confiando somente no que um livro diz, no que a religião fala, em conceitos filosóficos, isso é muito abstrato para mim. Eu tenho que experimentar, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu preciso fazer testes com isso, eu preciso colocar no laboratório e chegar a conclusões. E não poucas vezes crentes são abalados em sua fé. Talvez não por conta de argumentos tolos como este. Mas na caminhada cristã, o fato de não estarmos vendo ali, literalmente vendo, a sensação de estarmos sozinhos. Não há ninguém conosco. Ainda mais quando nós falamos com Ele e a sensação é que o céu está fechado. Não há uma resposta clara e objetiva para mim. Essa sensação de abandono. O pecado da incredulidade nos leva a pensar, será que há Deus? Eu não o posso ver. Mas a palavra do Senhor nos lembra. Não andamos por vista, andamos por fé. Por fé. E não é, como dizem os adversários, uma fé cega. Nós temos razões e fundamentos lógicos, muito bem fundamentados para crermos no que nós cremos. Não estou falando aqui de forma alguma o elemento subjetivo, sobrenatural, presente. Acabei de mencioná-lo, inclusive, na experiência do Senhor falar conosco, nosso coração, testificar que somos seus filhos. Isso tem que existir, isso de fato existe em nossa experiência. E não tem como isso ser medido, não tem como ser usado como argumento no sentido de que colocar para a pessoa e, olha, incrédulo, veja isso. Ele não sabe, ele não experimenta isso. Mas falando aqui com relação aos argumentos lógicos, temos muitos argumentos. Como podemos olhar para toda a criação, para toda a natureza, e pressupormos que não há um Criador? Que loucura é essa? Porque essa é a palavra que a Bíblia vai usar para o indivíduo que assim raciocina. É um louco, é um tolo. Porque ele não vai pensar assim com relação a coisas menores. Ele entende que para algo existir precisa de uma causa. Uma causa tem que ter causado aquele efeito. Caso contrário, é ilógico pensar de forma diferente. Não tem como não olharmos para toda a obra da criação e não dizermos, há um ser que fez tudo isso. E não somente isso,
Ele se revelou na sua palavra. Ele falou e fala conosco aqui no texto sagrado, irmãos. E a Bíblia, ela também compõe um fortíssimo argumento. A sua riqueza, a majestade das Sagradas Escrituras, toda a sua profundidade, toda a ligação que ela possui entre si, na revelação divina, tudo isso fundamenta também a nossa fé. Não tem como, em outras palavras, tal livro ser obra de homens somente. Precisa de um autor divino. E ele se revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um dia, o Deus da glória pisou nessa terra. Ele se fez homem, ele pisou nessa terra, ele andou entre os homens. Isso não foi historinha da carochinha que inventaram, não, ele andou entre os homens. Ele esteve entre nós. Isso pode ser verificável historicamente, irmãos. Não somente nos evangelhos, não somente na Sagrada Escritura, mas relatos também fora da Bíblia, historiográficos que vão também comprovar isso. Mas eu volto aqui para a questão principal, é claro. Tudo isso vão ser argumentos importantes que vão dar ainda maior base e mostrar que a nossa fé não é irracional, não é loucura. Mas por que você crê em Cristo? Por qual razão? Se você não o vê. Se você não teve a experiência que o apóstolo Pedro teve e outros homens tiveram. Por quê? Porque Deus, soberanamente, Ele te fez nascer de novo. Lembra do sermão pela manhã, a primeira parte desse sermão? Ele te fez nascer de novo. Quem está morto em delitos e pecados não pode experimentar isso, a não ser que nasça do alto. Não pode. Você só pode agora dizer que crê em Deus porque Ele te fez nascer de novo e colocou no seu coração a dádiva, o dom da fé, para você crer nele. Concluindo essa parte aqui, irmãos, entenda. Só cremos porque Deus nos deu a fé para crermos. É sobrenatural mesmo. Não vemos, mas cremos. Porque o Senhor nos fez acreditar. E sustenta essa fé. E ela é fortalecida, não perca isso de vista. Ela é cada vez mais refinada, ela é ainda mais apurada em meio à provação. Ainda na sequência do texto de Pedro, observe a alegria aqui sendo destacada mais uma vez, no versículo 8. Depois, não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Creem nele, essa é a ideia, e estão cheios de uma alegria inexprimível e gloriosa. Irmãos, já nesta vida presente, nós crentes experimentamos uma alegria que é aqui dita como indescritível. Sim, a gente não precisa experimentar, deixar o mundo para experimentar isso. Mesmo agora, há sim uma repleta alegria inexprimível e gloriosa. A ênfase nessa parte do versículo está na alegria que enche o coração dos cristãos. Uma tradução literal, ouça bem com atenção, desse conceito aqui seria o seguinte, ó. Vos alegrais com alegria. Aqui, no versículo 8, exultais com alegria. Também pode ser traduzido assim, de forma mais literal possível. Vos alegrais com alegria. Percebe? Alegria sobre alegria. Essa é a segunda vez nessa carta que Pedro ele trata da alegria. Ele repete a palavra que usou anteriormente no versículo 6, exultais, aqui. E a palavra, irmãos, como também já mencionei, ela descreve gritos de alegria que não podem ser contidos. Gritos de alegria que não podem ser contidos. Você consegue entender isso? Não é simplesmente você sorrir, você estar feliz por dentro, é uma alegria que se expressa de maneira a gritar, a falar alto, se exultar. Além disso, Pedro ele dá ao substantivo alegria duas qualidades incomuns: inexprimível
e gloriosa. Inexprimível e gloriosa. Nesse caso, indizível aqui, né, nossa tradução, e cheia de glória. Pedro a utiliza para descrever a atividade de uma pessoa que possui grande alegria. Essa pessoa, ela não é capaz de expressar sua alegria em termos humanos. Na verdade, ela não lida apenas com a incapacidade, mas com a impossibilidade de transmitir a profundidade de sua alegria. Irmãos, a ideia é essa. A alegria é tão grande, a alegria é tão maravilhosa, ela é indescritível, ela não tem como ser expressa. Não tem como. É impossível transmitir a profundidade de tamanha alegria. A segunda expressão, cheia de glória ou gloriosa, significa aquilo que foi e continua sendo glorificado. A sua conotação é da presença de glória divina que caracteriza esse determinado tipo de alegria. A alegria inexprimível é uma realidade, irmãos, que as palavras humanas jamais conseguirão descrever adequadamente. E essa alegria, ela é uma virtude do fruto do Santo Espírito, inefável. Ela desafia qualquer descrição. Por mais hábil que seja o comentarista, por mais, assim, articulado e conhecedor do texto, é impossível descrever tal alegria. Um comentarista dessa passagem aqui comparou essa alegria à glória do Filho. Ele disse assim, um homem cego, desde seu nascimento, não compreende o sol do meio-dia. Não importa quantas vezes você tente explicar a ele. Ele não tem nenhum ponto de referência para entender a sua magnitude. Não tem como. O autor, ele prossegue dizendo, esse comentarista, que alguém que enxerga pode não ser capaz de expressar adequadamente a realidade do brilho do sol. É uma pessoa cega. Mas a pessoa que enxerga reconhece o sol no mesmo instante em que seus raios o tocam. Nós percebemos a luz. A gente não precisa raciocinar sobre ela. Nós a vemos pelo que ela é. O mesmo vale para a palavra de Deus. Muitas pessoas são cegas à verdade de Deus. Mas quando as escamas caem de seus olhos e o Espírito de Deus lhes abre os olhos para a sua palavra, elas reconhecem sua verdade imediatamente. Certamente, temos razões bem fundamentadas e objetivas para crer na palavra de Deus, mas essas razões são tão desnecessárias como argumentos em defesa da luz para pessoas que conseguem enxergar o sol. A nossa alegria é inexprimível, gloriosa, profunda, não superficial. Foi exatamente assim que aconteceu com você quando você creu em Jesus Cristo. Eu não sei se você pode escrever alguma situação que você lembra específica, mas eu lembro de uma na minha vida. Agora vem à minha mente. No dia em que eu ainda, no contexto da igreja de Roma, me foi mostrado na Bíblia textos que falavam contra a idolatria. E, irmãos, eu nem conhecia essa expressão, tirar a escama dos olhos. Mas depois, quando a conheci, eu passei a usar para essa experiência que eu tive. A sensação foi essa. Imediatamente, caiu. Alguém que estava cego, imediatamente, não foi tipo, eu li aqui o texto e depois eu entendi. Não, imediatamente. Não sei se ali foi a conversão, não sei, não posso precisar isso. Mas certamente ali já foi o abandono da idolatria, do gesso, da imagem de madeira, de pau, de pedra. Ali, naquele dia já. Imediatamente eu passei a desprezar aquilo. Imediatamente. Com esta sensação de algo caindo dos olhos. É assim que Deus trabalha em nós. Tira a mentira, o engano, e nos dá a luz da sua verdade. E nos conduz à grande alegria. O autor ele declara aqui para nós a razão dessa alegria, irmãos. Ele diz, recebendo o objetivo da sua fé, a salvação da sua alma. No versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A palavra receber aqui significa que por meio da obra de Cristo, o crente obtém a salvação. Já nesta vida, o cristão se apropria da salvação que Cristo oferece. Já que
Lembra que eu mencionei isso já pela manhã e também já falei agora, eu quero voltar a isso, que é um ponto importantíssimo nessa passagem. O conceito de salvação nos 3 tempos aqui. A salvação no passado, a salvação no presente, a salvação no futuro. Já agora nós obtemos a nossa salvação no presente. Os crentes obtêm o quê, pastor? Você pode perguntar de forma mais específica. Pedro, ele nos dá uma resposta direta aqui, irmãos. O objetivo da sua fé, o fim da sua fé, que é a salvação das vossas almas. Já agora, a gente aguarda por isso na sua plenitude, na volta de Cristo, mas agora já experimentamos isso. Certamente aqueles que morrem no Senhor também já estão no estágio avançado em relação a nós, nessa salvação. Mas a volta do Senhor, em toda a sua plenitude, isso vai acontecer com a ressurreição do corpo juntamente com a alma. As palavras aqui no versículo 9, irmãos, salvação da vossa alma, estão de acordo com o ensinamento de diversas passagens do Novo Testamento, que afirmam que a salvação em Cristo, ela afeta a nossa vida como um todo. Que essa é uma percepção que muitas vezes a gente deixa de lado, como se fosse só assim, o Senhor, Ele salvou a minha alma, Ele salvou, como se fosse, a gente só até gnóstico nesse sentido. Irmãos, Deus nos salvou completamente. Nosso ser foi salvo. E uma vez que nosso ser foi salvo, fomos salvos completamente pelo Senhor Deus, todo nosso ser deve ser atingido pela salvação de Deus. A nossa mente, nosso coração, nossas obras, tudo que envolve nossas vidas deve se conformar a essa obra de salvação. Cristo salva plenamente, de modo que todo crente pode dizer, como diz o Catecismo de Heidelberg, na sua primeira resposta, diz assim, com o seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. Expressa o mesmo ensino. Ele me salvou, Ele está me guardando, e tudo o que acontece, inclusive as provações, coopera para o meu bem. Caminhando para o final aqui, irmãos, eu quero enfatizar mais uma vez a ideia de alegria que permeia esses versículos aqui dessa noite. O que é alegria? O que é alegria? À luz da palavra de Deus. E desse texto de forma específica. Pedro está dizendo que o presente que suportamos deve ser entendido à luz do futuro glorioso que Deus preparou para nós. Cínicos, seculares, como diz o certo autor, eles veem isso como uma teologia de promessas vazias. Até utilizando aqui um termo em latim, com a ideia de aqui e agora é tudo o que há. Afirmam os secularistas. Todo o resto é promessa vazia. Não há dimensão eterna e o sagrado ele é absorvido pelo secular. E a verdade, irmãos, é que a gente ouve tanto o ceticismo em relação à esperança, à nossa esperança futura de glória, que quase já não mais sentimos o seu gosto. Somos bombardeados o dia todo, todos os dias. A mídia, a convivência com pessoas incrédulas, dizendo, que tolice acreditar nessas coisas. É aqui e agora. É tão ditado, não é? Aqui se fez, aqui se paga. Para de pensar no futuro, de coisas eternas. É a nossa natureza pecaminosa, é o mundo lá fora, é o diabo falando de forma contrária às promessas de Deus. E isso combate a nossa alegria no Senhor. Isso mina o nosso contentamento em Cristo. Isso nos derruba por causa do pecado da incredulidade. Eu quero lembrar você, destacar que a alegria ela não é apenas um tipo de efervescência emocional momentânea. Não é simplesmente uma reação às circunstâncias externas que favorecem e encorajam a expressão de alegria. Muitas vezes, ela aparece em meio às dificuldades, sofrimentos, provações e perseguições. A alegria, irmãos, é uma dádiva que recebemos de Deus, pois a palavra de Deus mostra que Deus é aquele que concede a alegria. Essa dádiva, portanto, é dada ao crente que deposita toda a sua confiança em Deus. Deus concede ao seu povo alegria.
Ouvimos na leitura sequencial de Jeremias que o Senhor, como uma demonstração do seu juízo, ele tirou a alegria do meio do seu povo. Mas quando isso não está acontecendo, Deus não está derramando juízo, o que Deus faz para com o seu povo é frequentemente dar alegria ao seu povo. Ele já colocou isso em nosso coração quando nos salvou, e isso é alimentado por Ele toda vez que ouvimos, por exemplo, as suas promessas. Por isso o ataque do diabo é tão grande aqui. Porque se ele planta no teu coração, no meu coração, a dúvida, o ceticismo, o que isso vai conduzir? A tristeza. Não tem esperança para mim, não tem esperança nenhuma, não tem vida, não tem. Mas se eu estou em Cristo, me fortalecendo e buscando nele a alegria, sendo fortalecida, crescendo nele essa alegria, eu terei condições, pelo escudo da fé, de apagar os dardos inflamados do maligno. A alegria é uma dádiva de Deus. Por isso, toda vez que o teu coração se encher de tristeza, e isso pode acontecer por causa de alguma circunstância, lembra disso. Quando começar a medida ali encher de tristeza, as lágrimas começarem a encher o teu coração, Senhor, me ajuda a me alegrar em Ti. Eu não quero, porque é um dom Teu, o Senhor me deu esse dom, não quero perder a alegria na Tua salvação. Se eu estiver perdendo, restaura, Senhor. Como o Senhor fez com Davi, Teu servo, faz comigo, Senhor, nessa noite. Eu quero me alegrar em Ti, na Tua salvação, mais do que eu me alegro no meu cônjuge, mais do que eu me alegro nos meus filhos, mais do que a minha realização profissional, mais do que o meu status, mais do que qualquer coisa, Senhor. Eu quero me alegrar no Senhor e na sua salvação. Por último, esta alegria, ela deve ser compartilhada com os outros. Depois da dimensão aqui vertical, eu quero que você observe isso, horizontal. Lembra do pastor que encontra a sua ovelha, lá em Lucas 15, e a mulher que acha a sua moeda também? O que eles fazem? O que eles têm em comum? Eles compartilham a sua alegria com os vizinhos. Enquanto que os anjos no céu se regozijam quando o pecador se arrepende. Sim, irmãos, a alegria está relacionada muitas vezes na palavra de Deus à obra de salvação do Senhor. E isso deve ser compartilhado. Pensando aqui em pessoas ímpias, você falar da alegria da salvação para elas e dizer o quanto você é contente em Cristo, e testemunhar do Evangelho assim, com alegria, e também a gente se ajudando mutuamente, nos encorajando. Quando o teu irmão em Cristo estiver triste, com medo, querendo desistir, compartilha a tua alegria com ele, crente. Compartilha. Não é você querer causar inveja no seu irmão, isso é pecado. Mas é encorajar o teu irmão, encoraja ele com a tua alegria no Senhor, na salvação do Senhor. Lembra isso a ele. A nossa confissão de fé de Westminster, e aqui eu termino, ela diz, no capítulo de número 18, da certeza da graça e da salvação, seção 3, apenas uma parte. É, portanto, dever de todos agir com toda diligência para tornar certas a sua vocação e eleição, para que assim o seu coração possa ser dilatado na paz e na alegria do Espírito Santo, em amor e gratidão para com Deus. Eles vão repetir, nossos pais. Na força e alegria, nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. É nosso dever dilatar o nosso coração na paz e na alegria do Senhor, na certeza da nossa salvação. Sim, nós vamos nos alegrar, meus irmãos, pela salvação concedida pelo nosso Deus, apesar dos sofrimentos atuais, porque tais sofrimentos pertencem ao plano soberano de Deus, o qual foi revelado e confirmado pelo testemunho dos profetas do Antigo Testamento. Quando chegar o dia 31, agora, na próxima quarta-feira, que você seja grato principalmente
pela salvação do Senhor. Enquanto muitos estarão do dia 31 para o dia 1º, morrendo e indo para o inferno, literalmente. Você, se chegar o seu momento, estando em Cristo, você estará nos céus. E se não chegar o seu momento ainda, você entrará mais um ano na presença do Senhor Deus. Não é motivo de alegria? A Deus seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Te bendizemos, ó Deus Altíssimo, justo, grande e temível, Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, nosso Redentor. Obrigado, Senhor, por falar conosco mais uma vez. Como tem sido bom ouvir o Senhor na primeira epístola de Pedro. Como é bom, Senhor Deus, ouvir sobre a obra da salvação. Como é bom, Senhor Deus, deleitar nesta obra e assim sermos encorajados e a nossa fé ser ainda mais depurada pelas provações que o Senhor Deus ordena em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, a passarmos pelo fogo da provação, assim fortalecidos em Ti, com a fé crescendo, aumentando cada vez mais no Senhor. Abençoa o Teu povo também, ó Deus, conduzindo à gratidão, ao desejo de continuar Te servindo e a terminar um ano e iniciar um próximo também em Tua presença, com a certeza da Sua salvação e com grande alegria por tamanha redenção. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.